Abra aí sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Esse texto é um texto bem forte. Mateus, capítulo 7. Você está bem mesmo? Amém? Você está bem? Feliz com Jesus? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Ah, desse jeito vocês estão felizes com Jesus? Não, vamos lá, de novo. Quem aqui está feliz com Jesus? Amém. Deus é bom, querido, em todo tempo. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 16. O tema dessa mensagem de hoje é frutifique. Fala aí para alguém, frutifique. É tempo de frutificar. Amém? Frutifique, é o tempo dessa mensagem. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que produz bom fruto, olha aí, versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra, nós cremos que quando a tua palavra é ministrada, poder é liberado aos nossos corações. Por isso, Deus, nós te pedimos, fale aos nossos corações de forma pessoal e personalizada. Nós levamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, cancelamos todo o dardo inflamado das trevas, toda a opressão maligna, tudo aquilo que queira nos paralisar e impedir de viver aquilo que o Senhor já preparou para nós. A nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo para receber da tua palavra que é sempre viva e pronta, ativa a ministrar aos nossos corações. Por isso nós te damos liberdade em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto muito especial, porque quando nós olhamos esse texto, nós estamos vendo a passagem tão famosa do Sermão do Monte, né, onde Jesus está dando tantas instruções específicas aos seus discípulos, a uma grande multidão. E esse texto é um texto muito especial, porque quando nós chegamos aqui no versículo 16, ele começa a falar sobre uma árvore. E ele fala assim, olha, pelo seu fruto, você conhece a qualidade de uma árvore. E aqui ele vai nos colocar como exemplo de uma árvore, né? Nós estamos aqui incumbidos ou debaixo da figura de uma árvore. E ele vai dizer assim, olha, você conhece uma árvore pelo fruto dela. Você não pode esperar que uma árvore que é má produza frutos bons. Mas da mesma maneira, você não pode esperar que uma árvore boa produza frutos maus. E ele começa a falar sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para uma árvore e aquela árvore tem uma aparência tão bela, né? Uma aparência tão viçosa, mas quando nós olhamos o fruto de uma árvore, nós descobrimos a verdadeira qualidade de uma árvore. Por quê? Porque nós só sabemos se uma árvore é boa ou é má pelos seus frutos. Preste atenção, querido, porque o fruto revela a natureza que nós temos. O fruto, ele revela a natureza que nós carregamos. E quando nós falamos sobre fruto, a Bíblia vai nos mostrar então que existem dois tipos de fruto. Existe o fruto que é o fruto bom e existe o fruto que é o fruto mau. Ou uma pessoa é de Cristo ou uma pessoa é do diabo. Não tem meio termo na Bíblia. Ou você é de Deus ou você é contra Deus. A palavra fala que se uma pessoa não é amiga de Deus, ela constitui-se inimiga de Deus. E assim é na vida de todo ser humano. Quando uma pessoa
aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando uma pessoa se converte a Jesus, a palavra diz que a vida daquela pessoa é transformada. Antes nós estávamos presos em nossos delitos, em nossos pecados, mas porque agora nós nascemos de novo e a vida de Deus habita dentro de nós, agora nós recebemos uma nova natureza. Agora nós não somos mais escravos do pecado, agora nós não somos mais escravos da carne, agora nós recebemos uma natureza de vida. A palavra diz que nós somos plantados junto a ribeiros de águas e no tempo certo nós vamos frutificar. Essa é uma realidade de todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo hoje, querido, você não está mais plantado no deserto, não, você está plantado junto a ribeiros de águas. E por mais que às vezes parece que o tempo do inverno chegou, preste atenção, porque as suas raízes estão junto a ribeiros de águas. Todo cristão carrega em si uma capacidade máxima de frutificar. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados na videira. Agora nós recebemos a vida de Deus, a vida do Espírito habita dentro de nós. Agora, como que eu demonstro o fato de eu ter nascido de novo? Como que eu sei que realmente uma pessoa nasceu de novo? Você olha os frutos, porque os frutos revelam a natureza que uma pessoa possui. Eu não posso esperar que uma pessoa que não é cristã, eu não posso esperar que uma pessoa que não conhece a Deus que dê frutos bons. Por quê? Porque somente aquele que se aliançou com Deus e tem a vida de Deus, agora tem uma capacidade de ser constante na sua frutificação. Então, quando nós falamos sobre essa realidade, nós vamos ver, queridos, que não basta uma pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é necessário que ela frutifique. Preste atenção em algo. Quando nós estávamos no império das trevas, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos presos nas nossas concupiscências, nos nossos pecados. Antigamente, para você era normal pecar. Antigamente para você era normal viver uma vida devassa. Estava tudo bem. Para você estava tudo bem mesmo. Estava tudo bem. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem a vida de Deus dentro de você. E o Espírito Santo de Deus gera convencimento dentro de você a respeito da justiça, do juízo e do pecado. Então agora eu já não consigo andar como escravo do pecado, escravo da carne. Agora nós somos livres porque a vida de Deus passou a fazer morada dentro de nós. E quando nós falamos dessa vida, dessa natureza que foi colocada dentro de nós, nós precisamos entender que todo cristão tem uma responsabilidade de frutificar. Por quê? Porque se nós nascemos de novo, a vida de Deus está dentro de nós, nós precisamos entender o que está acontecendo. E quando Jesus vem falando desse texto, então ele vai começar e ele começa a fazer essa comparação sobre frutos. Sobre tipos de frutos. Ei, existe o fruto bom? Existe, mas também existe o fruto mau. Eu não sei se você já teve aquela experiência, né? Só os mais antigos têm essa experiência. Gente, eu tenho essa cara de nova, mas não sou tão nova assim não. Já estou chegando nos 30 já, né? E eu lembro que eu morava num lugar, gente, que tinha um pé de manga. Gente, mas eu amava subir num pé de manga. E eu lembro, gente, que dava época de chuva, né? Mais do verão, assim, que os pés de manga começam a frutificar. E eu lembro de uma época que o pé de manga deu muita manga. Só que eu lembro de um dia que a gente foi pegar uma manga amarelinha, aquela manga bonita, sabe? Mas quando eu mordi, estava cheia de bicho. Ô desgosto, não é, gente? Quem aqui já comeu uma goiaba, quando se deu aquela mordida na goiaba, estava cheia de bicho? Ô desgosto, não é verdade? Por quê? Porque a aparência não revela a essência. Não é porque alguém tem uma aparência que a essência está à altura da aparência. E isso é algo que nós precisamos entender. Preste atenção, porque tem muita gente com cara de crente, jeito de crente, pose de crente, mas perdeu a essência, deixou que a essência se corrompesse. E é isso que nós precisamos entender, porque durante esses dias, Deus está sondando o teu povo, Deus está sondando a igreja, Deus está analisando qual é a motivação, qual é a essência que nós temos manifestado. Chega uma hora, querido, que não tem como você viver só de aparência. Por quê? Porque a sua
sua essência vai ser provada. E quando nós falamos sobre essa árvore, é isso que nós precisamos entender. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova essência, uma nova natureza. E o interessante é que não foi só Jesus que usou o fruto para falar do homem. Quando nós abrimos lá em Gálatas, Gálatas no capítulo 5, fala comigo, por favor, Gálatas capítulo 5. Paulo também está falando sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. E ele começa a falar sobre frutos também, olha, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, urgias e coisas semelhantes a essas. Eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Querido, quando nós olhamos esse texto, então nós estamos vendo um paralelo. Por quê? Porque Paulo agora pega o mesmo termo fruto para falar a respeito de uma antiga natureza e para falar a respeito de uma nova natureza. Quando nós falamos sobre frutos, nós precisamos entender que o fruto ele é muito importante na vida e na caminhada de um cristão. Se você nasceu de novo, se você já entregou sua vida para Jesus, é necessário que você frutifique. Só que muitas vezes, quando nós falamos sobre frutos, nós achamos muito difícil, porque nós falamos assim: eu até sei que eu tenho que manifestar o caráter de Cristo, eu até sei que eu tenho que manifestar o fruto do Espírito, mas isso é difícil demais, Elisa. Não vou dar conta, é muito difícil. Querido, sabe o que nós precisamos entender? Que Deus não nos manda fazer nada sem antes ter nos dado capacidade para isso. Preste atenção, Deus nunca te dá uma direção para te deixar paralisado no meio do caminho. Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Se Deus mandou você para uma missão, Ele já liberou todo o recurso que você precisa para chegar do outro lado. E quando nós falamos da vida de Deus, é do mesmo jeito. Por quê? Porque não apenas Cristo disse para nós seguirmos os passos dele e andar como ele andou, mas a palavra diz que ele nos deu o seu Espírito, que agora nos habilita a andar à altura do teu caráter. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo é aquele que vai nos orientar, nos instruir a como andar à altura do caráter de Cristo. É por isso que hoje eu quero falar com você sobre 3 características de um bom fruto. A primeira característica de um bom fruto é a qualidade. Todo bom fruto é um fruto de qualidade. Como eu dizia, talvez você já tenha essa experiência de pegar um fruto, ele estava bonito, mas dentro ele estava estragado. Então preste atenção em algo. Não é porque uma pessoa tem a aparência que a essência dela está correta. É interessante porque tem um texto que lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Olha isso. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, estão pedindo para gastar nos seus próprios prazeres. Essa pessoa que estava aqui pedindo, era uma pessoa que estava fazendo o que é correto. Você concorda comigo? Ele estava pedindo. O ato de pedir, o ato de orar, era algo que era correto. Mas não adiantava eu pedir se a minha motivação, se a minha essência estava errada. Então preste atenção. Esse texto fala de alguém que estava vivendo por aparência, mas a essência não estava em qualidade, porque a motivação do coração estava errada.
Sabe algo, querido, que eu quero que você entenda? Que a nossa aparência nem sempre revela a nossa essência, mas mais do que isso, o fruto do Espírito, a qualidade do fruto que nós manifestamos para as pessoas, precisam ser à altura do padrão de Cristo Jesus. Se você olha a vida de Jesus, gente, Jesus, ele foi rejeitado, foi perseguido. Isaías vai dizer que Cristo era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Olha que forte isso. Sabe quando você chega num lugar e aquele lugar é familiar a você? A palavra diz que ele era familiarizado com o sofrimento. Era como alguém que as pessoas viravam o rosto para não olhar para a face dele. Aí você olha Jesus sendo rejeitado. E sabe o que ele fazia? Ele derramava amor sobre as pessoas. E quanto mais ele era rejeitado, mais ele derramava amor sobre as pessoas. Quanto mais ele era rejeitado, mais ele derramava amor sobre as pessoas. Sabe por quê? Porque a qualidade do fruto dele não tinha a ver com aquilo que as pessoas faziam com ele. A qualidade do fruto dele dizia respeito àquilo que o Pai dizia sobre ele. Ele não andava à altura do padrão dos homens, ele andava à altura do padrão dos céus. Então preste atenção. Com Jesus nós aprendemos que rejeitar ou amar é uma escolha pessoal. Deixa eu falar algo para você. Você não é aquilo que as pessoas fazem com você. Você não é o resultado das dores que as pessoas causam em você. Você é aquilo que Cristo diz sobre você. E a palavra diz que Ele derramou amor sobre você. Ele te amou com o maior amor do mundo. Então não importa o que as pessoas façam com você. Você não reage aos outros baseado no que eles fazem. Você reage às pessoas baseado naquilo que Cristo fez por você. Querido, o sentimento da vingança quando alguém faz algo comigo, muitas vezes ele é instintivo. De imediato eu quero reagir. É por isso que eu deixo o meu espírito dominar a minha carne. Eu lembro que eu já não sou mais escravo da carne. Agora eu carrego o fruto dentro de mim. Eu carrego o amor dentro de mim. E o que guia a minha vida não é o meu sentimento de injustiça da minha antiga natureza. O que guia a minha vida é o caráter que Cristo implantou dentro de mim. Ah, Elisa, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu acabo cometendo. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas ainda usam o texto para justificar a obra da carne delas. Porque eles querem terminar de ler o texto que Paulo fala que aquele que o bem que quer fazer não é capaz de fazer. Esse é alguém que ainda é escravo da carne, escravo da sua antiga natureza. Mas graças a Deus que nos dá vitória, que nos fez livres por meio do sangue do Cordeiro. Então preste atenção. Você que nasceu de novo, você não é escravo dos seus sentimentos. Você não é escravo da tua carne. Você é livre para andar à altura do padrão, do caráter, do fruto que foi colocado dentro de você. É isso que nós como cristãos precisamos entender. Porque se eu apenas reajo ao mundo, eu estou reagindo de acordo com a minha antiga natureza. Mas se eu reajo de acordo com aquilo que Cristo fez por mim, eu ando à altura do padrão daquilo que Ele colocou sobre mim. E o Espírito Santo sempre fala e ministra ao nosso coração. Gente, sabe, lá no Carisma a gente tem uma matéria que chama Fruto do Espírito. E é uma das matérias que eu leciono. E eu sempre falo assim com os meus alunos. Falo, gente, nós sabemos qual é a linha tênue da ofensa. Você sabe, quando você está discutindo com alguém, você sabe quando você vai partir para o nível da ofensa, não é? Você sabe quando você vai ferir o coração daquela pessoa. Você sabe quando você vai falar demais. A gente sabe qual é a linha tênue. E é por isso que nós precisamos estar atentos, querido, aos nossos limites. Sabe por quê? Porque quando eu vejo o meu coração querendo reagir de acordo com a antiga natureza, eu deixo que o Espírito domine a minha carne. E eu lembro a minha carne que eu não sou guiado por ela. Eu sou guiado e governado pelo Espírito de Deus que habita dentro de mim. Então preste atenção, não adianta eu dar frutos. Os meus frutos precisam estar à altura da minha nova natureza em Cristo Jesus. Elisa, todo fruto é bom? Não. Por quê? Porque o fruto para ser bom, ele precisa, primeiro que ele fala de uma motivação. Porque aqui Jesus está sondando a motivação.
Ele fala, vocês estão pedindo, mas não estão recebendo, porque estão pedindo mal, está pedindo para gastar no próprio prazer. Então fala de uma motivação do coração. E aí nesse momento o Espírito Santo é a medida justa, ele é a balança fiel, que pesa dentro de cada coração para falar se a motivação é certa ou não. Mas mais do que frutificar, o fruto precisa ser bom. Ele precisa ser de qualidade. Sabe, muitas vezes quando a gente fala sobre fruto, a gente sempre pensa na outra pessoa. Quando a gente fala sobre fruto, a gente normalmente pensa no outro. Fulano não dá bom fruto. Fulano não manifesta o caráter. Porque fruto na Bíblia, a gente fala sobre caráter, amém? Então, fruto simboliza o caráter de Deus, o caráter do Espírito, o caráter de Cristo. Esse caráter que foi colocado dentro de nós. Aí muitas vezes a gente sempre analisa o fruto do outro. Mas a minha pergunta hoje para você é: você comeria dos frutos que você tem dado? Você se alimentaria dos frutos que você tem dado ao longo da sua história e da sua caminhada? Porque falar do fruto do outro é fácil, mas será que nós podemos nos alimentar do fruto que nós temos dado ao longo da nossa vida? Será que nós estaríamos saudáveis se nós nos alimentássemos do nosso próprio fruto? São realidades espirituais que nós precisamos perceber. Não só isso. Com que tipo de fruto, querido, você tem alimentado o teu coração? Sabe por quê? Porque aquilo que você alimenta, o terreno do teu coração, vai definir a qualidade do fruto que você vai dar. É igual a pessoa está passando por uma dificuldade, uma situação que ela precisa de um milagre da parte de Deus. Mas só anda com aquele amigo incrédulo. Já viu aquele amigo incrédulo e murmurador? Que tudo ele reclama, tudo é problema. Ele vê luta em tudo, problema em tudo. Temos luta, temos, mas também temos vitória. Mas se eu só me alimento da incredulidade do meu irmão, como eu vou ter fé para viver o milagre da minha vida, da minha história? Então preste atenção, sonde como que você tem alimentado o terreno do teu coração. Por quê? Porque muitas vezes ambientes, aquilo que eu me alimento vai gerar realidades em mim. Aí você se pega fraco, abatido, incrédulo, sem forças. Por quê? Porque você tem se alimentado de incredulidade. A minha pergunta é: com que tipo de alimento você tem colocado? Com o que você tem nutrido o solo do teu coração? São realidades que nós precisamos pensar. Então, se eu entendo isso, se eu entendo que o solo do meu coração tem que ser nutrido para que o meu fruto seja de qualidade, eu vou escolher me alimentar daquilo que Cristo fez. Eu vou trazer à minha memória o amor, a esperança, a paz, a fidelidade de Deus e dos homens. Olha isso. Muitas pessoas querem experimentar da fidelidade de Deus, mas poucos são fiéis a Deus. Glória a Deus que a fidelidade dele não é condicional a nós, porque senão ia estar todo mundo perdido. Não é verdade? Glória a Deus. Por quê? Porque muitos querem as bênçãos, mas poucos querem cumprir os princípios da palavra de Deus. Muitos querem ser abençoados por Deus, mas poucos querem ser fiéis ao Senhor. Mas quando eu trago à minha memória quem Ele é, eu me alimento do caráter dEle, eu vou sendo edificado, fortalecido, eu vou potencializando a qualidade do fruto que eu vou dar. Então preste atenção, você precisa ter um hábito na sua vida, trazer à sua memória o caráter de quem Ele é. Mas mais do que isso, então todo fruto, todo bom fruto, ele tem qualidade. Fala comigo, qualidade. Qualidade. Mas não só isso, todo bom fruto, além da qualidade que fala da essência, ele também vai ter uma boa aparência. Todo bom fruto tem uma boa aparência. Preste atenção. Eu gosto do que Paulo fala em 1 Coríntios 11, no versículo 1, ele fala assim, olha, tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uau, ousado Paulo, ele era ousado, né? Paulo era ousado para dizer, olha, podem ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Preste atenção. Quando nós falamos sobre a aparência, muita gente fala assim, Elisa, a gente tem que deixar a nossa reputação lá na cruz. Eu concordo com você. Mas sabe que há muitos anos atrás, mas não tão distante, eu lembro que os cristãos, eles eram conhecidos como os homens da Bíblia, ou os do caminho. Por quê?
Porque os cristãos tinham o hábito de ir para a igreja e colocar a sua Bíblia debaixo do braço. A veste dos cristãos revelavam que eles eram cristãos. A fala dos cristãos revelavam que eles eram cristãos. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar num caixa de supermercado e você não falar nada. E uma pessoa virar para você e falar assim: ei, você é crente? Ei, você é cristão? Aí você olha assim: como é que você sabe? Não, porque você parece ser cristão. Querido, deixa eu falar algo para você. A nossa aparência precisa exalar Jesus. As suas palavras precisam ser como as de Jesus. A sua aparência precisa manifestar o caráter de Cristo. Deixa eu falar algo para você. A sua aparência precisa ser uma expressão do caráter de Cristo nessa terra. Preste atenção, porque nem todo aquele que tem aparência tem essência, mas todo aquele que tem essência tem aparência. Vou repetir. Nem todo aquele que tem aparência tem essência, mas todo aquele que tem essência tem uma aparência. O que é isso? É alguém que é a revelação da glória de Cristo nessa terra. É alguém que carrega as marcas do caráter de Cristo nessa terra. Ei, as pessoas precisam olhar para você e ver paciência em você. As pessoas precisam olhar para você e ver bondade em você. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: ei, eu posso confiar no Leandro porque o Leandro é fiel. Eu posso confiar nela porque ela é fiel. Eu posso confiar na Joana. A Joana é fiel por quê? Porque ela carrega o caráter de Cristo dentro dela. Isso é você viver por aparência. Muitos se falam: a gente não pode ter aparência. Mas se nós temos essência, vai ser natural a nossa essência transbordar e transformar a nossa aparência. O problema é que muita gente hoje quer ter aparência, mas perdeu a essência. E muita gente está achando que porque tem essência não tem que ter aparência. Não, querido, é uma via de mão dupla e nós precisamos discernir isso. Olha o que Paulo vai falar: ei, pode me imitar. Será que alguém pode imitar você? Será que você pode dizer isso? Ei, pode me imitar, pode seguir meus passos, pode andar por onde eu ando. Porque se você andar por onde eu ando, você vai chegar no céu. Se você andar por onde eu ando, você vai encontrar Jesus. Você vai ter sua vida transformada, sua casa transformada. Querido, é isso que as pessoas precisam ver e viver através da sua vida. As pessoas precisam olhar para você, te ver no meio da adversidade, ver teu coração em paz. Você está aqui comigo? Preste atenção. As pessoas precisam olhar para você, te ver no meio do caos, no meio da tribulação e ver você em paz. Aí eles olham para você e falam: meu Deus, como é que ele está em paz desse jeito? Como que ele consegue estar em paz desse jeito? É Jesus mesmo, viu? Porque nervosa, ansiosa do jeito que ela era, agora está em paz desse jeito, só pode ser Jesus. O que é isso? É o deixando que o caráter exale através de mim. As pessoas precisam olhar para você, querido, encontrar generosidade em você. A palavra diz que Jesus senta perto do gasofilácio e ele começa a ver as pessoas sendo generosas, entregando no altar. Por quê? Porque ele vê as nossas obras, as nossas ações. Ele vê. As pessoas estão vendo. Agora, preste atenção comigo. Você já viu algum pé de manga, uma mangueira, engolindo a manga? Você já viu? Você já viu algum pé de goiaba engolindo a goiaba? Já viu? Se você vê, você expulsa, que é demônio, tá? Não é de Deus, não. Você nunca viu. Por quê? Porque o fruto que eu dou não é para o meu benefício. O fruto que eu dou é para que outras pessoas sejam alimentadas. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas difíceis que Deus coloca nas nossas vidas. Deixa eu falar algo para você. Deus não tem problema em colocar gente difícil na tua história. Ai, Elisa, não tem. Sabe por que ele não tem, querido? Porque ele já colocou o fruto dentro de você. E eu vou falar mais. Às vezes as pessoas difíceis da sua história são apenas pessoas famintas clamando para serem alimentadas pelo fruto que Deus colocou dentro de você. Elisa, tem uma pessoa no meu trabalho que sempre pega no meu pé. Pois bem, talvez seja alguém difícil, alguém faminto que está clamando. Às vezes o ato dele de te irritar é um clamor para ser alimentado pelo amor, pela paz, pela paciência que Deus colocou dentro de você.
A palavra diz, Ele não coloca sobre nós um fardo maior do que possamos suportar. Ele não coloca sobre você um fardo maior do que nós possamos suportar. Preste atenção. Quando você olha, querido, você vai ver uma realidade por trás. Se você pega aqui, ó, esse jogo de luz que tem aqui em cima, esses spots de luz, por que eles estão aqui no alto? Porque tem um suporte que está suportando o peso deles. Eles jamais conseguiriam ficar flutuando essa caixa de som. Ela nunca conseguiria ficar flutuando sozinha. Por que ela fica? Porque tem um suporte. Só que nós achamos que suportar é tolerar. Mas deixa eu falar algo para você. Suportar não é tolerar. Suportar é ser suporte para alguém. É por isso que Deus fez de você um suporte. Sabe quem é você? Suporte. Fala aí pro irmão do teu lado. Prazer, meu nome é Suporte. Suporte. Deus te criou para suportar pessoas difíceis. Suporte. Elisa, tem uma pessoa no meu trabalho que é muito difícil. Mas deixa eu falar algo para você. Não tem problema a pessoa ser difícil. Você tem fruto para você e para os outros. Preste atenção. O fruto que Deus colocou dentro de você não é para o seu benefício. É para que outras pessoas sejam alimentadas por aquilo que Ele colocou dentro de você. É isso. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Agora, todo bom fruto, ele então tem qualidade. Todo bom fruto tem uma boa aparência. E todo bom fruto tem, sabe o quê? Sementes. Uma coisa interessante, porque, não sei se você já viu que tem alguns tipos de uva que elas não têm semente. Você já viu? Aquelas uvas que você compra e que não tem semente, são uvas que foram manipuladas em laboratórios humanos. Porque tudo aquilo que o homem coloca a mão não tem semente. Você está aqui comigo? Tudo aquilo que o homem coloca a mão e modifica não tem semente. Mas todo fruto que Deus cria tem semente. Porque toda semente é uma potencial árvore. E toda árvore é uma potencial semente. E muitos outros frutos virão através de outras árvores. Então preste atenção. Todo bom fruto tem semente. Aí olha o que ele vai dizer. Ei! Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que ele está falando? Pode se alimentar de quem eu sou, pode seguir meus passos, porque você na sua vida também vai ser alguém que vai frutificar. É isso que ele está dizendo. Preste atenção. O que é, querido? O fruto do Espírito é a capacidade que Deus te deu para você reagir diferente do mundo. O fruto do Espírito é a capacidade que Deus te deu para alimentar outras pessoas e para gerar outras pessoas em Deus. Quantas vezes o Senhor coloca pessoas difíceis na nossa história e a gente quer fazer igual Jonas, né? Aquele povo não merece o Senhor não, manda fogo e queima todo mundo. Não, aqueles lá não merecem não. E Deus está assim, filho, eu quero transformá-lo. E eu quero usar você para transformá-los. Então deixa eu falar algo para você. Não abandone as pessoas difíceis que Deus colocou na sua história. Porque Deus quer usar você como agente de transformação. Até na vida das pessoas mais difíceis que Deus coloca na sua história. Ai, Elisa, eu sei, querido. A espada é via de mão dupla. 2 gumes ela tem. Corta aqui e depois corta aí. Antes de falar aí, tá cortando aqui primeiro. E quantas vezes nós fazemos isso? Não quero relacionar com aquela pessoa. Não, deixa fulano para lá. Ei, deixa eu falar algo para você. É tempo de frutificar. Frutificar o quê? O caráter de Deus que foi colocado dentro de você. É tempo de você manifestar para as pessoas ao teu redor a bondade, o amor que te alcança todos os dias. Preste atenção. Eu só sou capaz de exercer graça sobre o meu irmão à medida que eu sei que eu fui agraciado por Deus, quando eu não merecia. Eu só sou capaz de derramar amor sobre o meu irmão quando eu sei todas as vezes que eu não merecia e ele escolheu me amar. Agora, eu só sou capaz de ser paciente com o meu irmão quando eu sei quantas vezes eu não merecia e Deus escolheu exercer paciente comigo. Então preste atenção, porque o fruto que você vai derramar sobre o outro é o resultado da revelação que você tem de Deus. Quanto mais você tiver revelação da graça,
mais você vai derramar graça sobre os outros. Quanto mais você tiver revelação do amor, mais você vai derramar amor sobre os outros. Por quê? Porque só eu e você sabe quantas vezes nós não merecíamos. E Ele escolheu nos amar. Ele escolheu investir em nós. Ele escolheu acreditar em nós. Então por que que Deus escolheu acreditar em mim e eu não vou acreditar em alguém? Elisa, mas não merece. Mas você também não merecia. E Ele escolheu acreditar em você. É por isso que nós investimos em pessoas. Sabe o que você tem que entender, querido? Que você não é uma árvore infrutífera. Quando você nasceu de novo, Ele fez de você uma árvore frutífera. Agora uma coisa eu te falo. Para de querer só você ser beneficiado. É tempo de você se dar por alguém. É tempo de você deixar o caráter de Cristo ser derramado através de você para alguém. É tempo das pessoas experimentarem da igreja o fruto, o caráter de Deus que foi colocado dentro de nós. Eu volto a dizer, não tem meio termo, ou nós somos frutíferos, ou nós somos árvores boas, ou nós somos árvores más, ou a igreja reproduz o caráter de Cristo, ou ela não se converteu ainda. Sabe o que é interessante? Porque quando você volta lá para Marcos, ele está falando sobre frutos, e aqui eu vou encerrar. Ele está falando sobre frutos. E parece que de repente Jesus muda de assunto, né? Está falando do negócio, de repente mudou de assunto. Mas só que não. Porque o texto aí está dividido, mas ele está falando tudo de uma coisa só. Anos depois os homens dividiram, mas na verdade ele está falando de uma coisa só. Aí ele começa o texto, ele está falando, ó. Está aqui, ó. Olha o que ele vai dizer, ó. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Aí olha o que ele diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Se você pega esse texto, você acha que Jesus está falando de coisas desconexas. Por quê? Primeiro ele está falando de fruto, depois ele começa a falar dos fins dos tempos, depois ele vai falar de alguém que tem casa firmada na rocha. Mas esse texto ele tem um cunho escatológico, e eu não vou entrar aqui no mérito da escatologia. Mas esse texto ele tem um cunho escatológico. Por quê? Eu confesso para você que quando eu li esse texto a primeira vez, ele deu uma bugada na minha mente, né? Deu uma confundida aqui. Eu falei, uau. Porque o texto fala assim, Jesus fala assim, que diante dele iam chegar pessoas que oraram, curaram, profetizaram. Gente, eles expulsaram o demônio, até o demônio saiu. Mas Jesus fala assim, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Uau. Mas como que uma pessoa pode curar, orar, expulsar demônio e não ser conhecida por Deus? Como que uma pessoa pode fazer muitos milagres e ainda assim não ser conhecida por Deus? Preste atenção em algo, porque o que Jesus está falando aqui tem nexo. Porque quando nós falamos sobre frutos, o assunto antes, ele está falando sobre transferência de caráter. O que ele basicamente está dizendo e aí quando ele muda de assunto, ele está dizendo não adianta você fazer e acontecer na tua vida, não adianta você fazer e acontecer no teu ministério, não adianta o teu ministério ser de grande relevância se você não manifesta o meu caráter que foi colocado dentro de você. Não adianta uma pessoa fazer e acontecer se quando ela desce do altar o caráter de Cristo não pode ser visto nela. Querido, você quer saber se uma pessoa realmente tem caráter? Você quer saber se eu realmente tenho caráter? Anda comigo, caminha comigo. Por quê? Porque ter caráter aqui em cima é fácil, mas e quando alguém pisa no meu calo? Aí eu vou ver se eu tenho caráter mesmo. E é isso que nós precisamos entender, porque o problema da nossa geração, que a nossa geração está cheia de aparência, mas será que a minha essência perdura quando eu desço do altar? É isso que nós precisamos pensar. Porque nós como igreja muitas vezes estamos nesse lugar. A
Aqui na igreja é todo mundo crente, é todo mundo santo, é holy, 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 santo, santo, santo. Mas e quando eu saio, e quando eu vou para casa, para o trabalho, eu esqueço que eu sou igreja. Quando eu estou no trânsito, me fechou no trânsito, eu xingo. Esqueci que eu sou crente, esqueci que eu tenho paciência, que eu tenho fruto, tenho mansidão, tenho domínio próprio dentro de mim. Agora você precisa entender que não adianta eu querer fazer e acontecer dentro das quatro paredes. Eu preciso perpetuar o caráter de Cristo por onde eu vou. E é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está falando é, eu sei o fim dos tempos. Eu sei como as coisas vão terminar. Eu conheço o fim das coisas. E naquele grande dia, muitos vão chegar diante de mim com as suas obras. E eu vou falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, porque eu não vejo o meu caráter impresso em você. Sabe o que nós precisamos entender? Que manifestar caráter não é uma opção para o cristão. Manifestar caráter para o cristão é uma realidade de todo aquele que nasceu de novo. Porque não tem como eu dizer que conheço Cristo se eu não expresso o caráter dele colocado dentro de mim. Porque se eu não expresso o caráter de Cristo, eu estou expressando o caráter da minha antiga natureza. E logo eu não serei conhecido por Cristo. Cutuca quem está do teu lado e fala, é tempo de frutificar. Vai ficar tudo bem. Amém? O Senhor te chama para ser uma boa árvore. O Senhor te chama para ser uma árvore frutífera. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez você está aqui e você fale assim, Elisa, eu estou passando por tanta luta, tanto problema. Elisa, só Deus sabe o que eu estou passando. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz assim, ei, tende por motivo de grande alegria passar pela tribulação, porque a tribulação é a prova da vossa fé e ela produz perseverança em você, a altura da maturidade de Cristo Jesus. Por que Deus permite a tribulação? Porque a tribulação está produzindo em você um caráter aprovado. Então deixa eu falar algo para você. Para de olhar para aquilo que você tem ou para o que você não tem. E comece a olhar para o caráter que Deus está gerando em você durante esses dias. Porque durante esses dias Deus está gerando um caráter aprovado no teu povo. Um povo que permanece, um povo que ora, um povo resiliente, um povo que busca a Deus, um povo que tem fé, um povo que acredita, um povo que é amoroso, um povo que exerce a fidelidade do Senhor. Só que a gente só quer um problema resolvido. E Deus está assim, filho, eu não quero só resolver o teu problema. Eu não quero só transformar a tua vida. Eu não quero só te dar a solução do problema. Eu quero transformar o teu caráter. Eu quero que em você hajam as marcas de quem eu sou. Eu quero imprimir em você a minha habilidade, o meu caráter, cada particularidade de quem eu sou. Ei, o que a tribulação está gerando em você? O que a adversidade está gerando em você? Sabe o que é interessante? Que a mexerica, né? A gente aprendi que mexerica... Quem é que sabe o que é mexerica? Aprendi que no Brasil, eu não sei qual lugar do Brasil que você está nos assistindo ou fora do Brasil, mas aprendi que no Brasil mexerica tem nomes diversos. Por exemplo, tem lugar que mexerica chama pocã, tem lugar que mexerica chama... Aprendi que no sul eles chamam mexerica de bergamota. Ó! Totalmente diferente pra gente, né? Mas cada lugar, talvez seja sua bergamota, sua mexerica, eu não sei o que vai ser. Mas sabe uma coisa que é interessante? Porque a mexerica é um fruto que nasce logo após o inverno. Logo após o inverno. E quanto mais geada cai sobre a mexerica, mais doce é o fruto. Olha que interessante isso. Quanto mais geada cai sobre a mexerica, mais adocicado se torna o fruto. Preste atenção, porque talvez você está no meio do seu inverno espiritual. Talvez você está passando pelo maior inverno da tua vida, que você olha e você fala, meu Deus, como eu vou sair daqui? Deixa eu falar algo para você. Deus está adocicando o teu fruto durante esses dias, para que quando as pessoas provarem dele, eles possam ver o quão doce é aquilo que Deus gerou em você no meio da adversidade, no meio da tribulação. Uau! É tempo de frutificar. É tempo de você dar frutos de qualidade. É tempo da sua vida ter um aspecto saudável. O que é isso? Significa tudo resolvido? Não. Significa as pessoas olharem para você mesmo no meio da tribulação e ver o caráter de Cristo expresso através de você.
E mais do que isso, é tempo das pessoas receberem das sementes aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Feche seus olhos onde você está. Se você puder, se coloque de pé aí no seu lugar. Porque nós vamos orar ao Senhor. Ah, Deus. Senhor, como nós desejamos andar como o Senhor. Como nós desejamos ser a expressão do Teu caráter nesta terra. E hoje, Pai, nós nos lembramos que o Senhor já colocou dentro de nós todas as condições necessárias para que nós possamos expressar quem Tu és. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos que está aqui nos acompanhando. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça-os durante esse tempo, que Teu Espírito lembre-os que eles já têm o Teu fruto habitando dentro deles.